Se tem uma coisa que a Fórmula 1 promete de tempos em tempos, mas raramente entrega com tanta precisão, é a chegada de um talento bruto, capaz de desafiar veteranos e reescrever o livro de regras da categoria. E o que o Gabriel Bortoleto está fazendo nas pistas, encarando de frente e superando em vários momentos um piloto cascudo de mais de 15 anos de casa como o Nico Hülkenberg, está deixando o paddock inteiro de queixo caído. Mas se você acha que isso é apenas um golpe de sorte ou puramente talento natural, você precisa olhar para os bastidores. O que está acontecendo com o Gabriel é o resultado direto de uma estratégia brilhante e de um segredo de formação que a Audi soube aproveitar como ninguém na Fórmula 1. O que a gente está testemunhando no Gabriel Bortoleto vai muito além de um piloto que simplesmente sabe acelerar e virar o volante rápido. Ele é um fenômeno de precisão técnica. Pensa comigo no tamanho disso. Um piloto estreante na sua primeira temporada de Fórmula 1, dentro de uma equipe em reestruturação gigante como a Audi, conseguindo sentar numa mesa com engenheiros alemães cascudos e conversar de igual para igual sobre acerto, telemetria e comportamento aerodinâmico. Isso não é o padrão de um estreante. O normal na F1 é o garoto passar o primeiro ano apanhando para entender como o carro funciona. Mas o Gabriel encurtou esse caminho de um jeito inacreditável. E um dos jornalistas mais respeitados do automobilismo brasileiro, Lito Cavalcanti, jogou uma luz no podcast do Motorsport sobre o verdadeiro motivo dessa evolução meteórica. A grande questão que todo mundo no paddock está se fazendo é: como é que um piloto tão jovem consegue uma maturidade técnica tão absurda em tão pouco tempo? O Lito Cavalcanti apontou para uma revolução silenciosa que está mudando a cara do esporte. Enquanto o kart sempre foi e continua sendo a escola clássica para desenvolver reflexos e aquela disputa a roda agressiva, o Gabriel Bortoleto é a grande cara da primeira geração de elite que cresceu imersa em simuladores de altíssima tecnologia. Mas não estamos falando daqueles jogos de videogame comuns que a gente tem em casa. A gente está falando de plataformas profissionais que replicam no milímetro a física de um carro de corrida, a deformação dos pneus e os dados de engenharia mais complexos do mundo. O Gabriel passou a juventude dele aprendendo a ler gráficos de telemetria, entendendo a variação de fluxo aerodinâmico e ajustando acerto dinâmico antes mesmo de pisar em um cockpit de Fórmula 1. Essa formação ultra-tecnológica fez com que ele chegasse na Audi falando a exata mesma língua dos engenheiros. Quando ele sai do carro e vai para a reunião técnica, ele não diz apenas que o carro está saindo de frente ou rabeando. Ele aponta exatamente em qual fase da curva o diferencial está travando, como o pneu está esquentando e o que a engenharia precisa mudar no mapa do carro para ganhar décimos de segundo. Essa bagagem é o verdadeiro superpoder do Gabriel e foi o que permitiu a ele ter uma adaptação tão rápida ao carro da Audi. Só que a magia dessa história não para na tecnologia. Existe um fator humano e estratégico de bastidor que mostra a inteligência absurda do Gabriel fora da pista. A convivência com o Nico Hülkenberg tinha tudo para ser uma guerra de egos perigosa, como quase sempre acontece na Fórmula 1, quando um garoto prodígio chega para dividir garagem com um veterano. Mas em vez de entrar numa disputa interna tóxica para tentar provar quem manda na equipe, o Gabriel fez a jogada mais inteligente da carreira dele. Ele transformou o Hülkenberg em uma verdadeira biblioteca viva de conhecimento. Ele olhou para os 15 anos de bagagem do alemão na categoria e decidiu absorver cada gota de informação. O Gabriel usa a experiência do Nico para entender o comportamento das pistas, os atalhos de acerto e o gerenciamento de corrida.
enquanto entrega de volta para a equipe uma velocidade pura e uma leitura de dados que impressiona até os donos da Audi. Em vez de um rival, Hülkenberg virou um aliado indireto no desenvolvimento do brasileiro. Essa maturidade de saber a hora de aprender e a hora de atacar dentro da pista é o que separa os pilotos comuns dos grandes campeões da história. E a Audi percebeu isso muito rápido. A equipe está passando pela maior transformação da sua história, ao assumir o controle total do projeto e preparar o terreno para os próximos anos. Dentro dessa reestruturação pesada, o Gabriel não está sendo tratado apenas como um piloto contratado para cumprir tabela. Ele se tornou a própria extensão do projeto. Ele é o pilar em volta do qual a cúpula da equipe está desenhando o futuro. A direção da Audi está encantada com a ética de trabalho, o entusiasmo e a velocidade com que o brasileiro absorve as mudanças e ajuda no desenvolvimento do chassi. Para completar esse cenário perfeito de consolidação do nosso brasileiro, até mesmo a FIA acabou dando um empurrãozinho involuntário que joga totalmente a favor do estilo de pilotagem do Gabriel. As mudanças confirmadas no regulamento de motores para os próximos anos, aumentando a capacidade das baterias para 4,5 megajoules em 2027 e 5 megajoules em 2028, além de melhorar a taxa de recarga nas frenagens, vão acabar de vez com aquelas condutas bizarras de pilotagem. O piloto não vai mais precisar tirar o pé do acelerador no meio da curva para poupar carga de bateria e evitar perder velocidade nas retas. Isso significa que a entrega de potência vai ser muito mais constante, previsível e direta. E para quem é que isso é uma notícia maravilhosa? Exatamente para pilotos do perfil do Gabriel Bortoleto. Extremamente técnicos, agressivos, que gostam de guiar no limite absoluto do pedal de acelerador e que têm uma sensibilidade refinada para contornar curva no limite da aderência. Quanto mais o carro depender de braço, técnica e inteligência de corrida, mais o Gabriel vai se destacar em relação aos rivais. A verdadeira revelação de tudo o que a gente está acompanhando é que o Gabriel Bortoleto não está reinando ou surpreendendo a Fórmula 1 por um acaso do destino. Ele foi moldado para este momento. Ele é a materialização de uma nova era de pilotos que unem a agressividade do kartismo clássico com a precisão cirúrgica da engenharia moderna. A Audi enxergou essa combinação de ouro, protegeu o brasileiro nos bastidores e está entregando na mão dele todas as ferramentas para ele se consolidar como o grande líder da equipe nos próximos anos. Nós estamos assistindo ao nascimento de uma trajetória gigante de um piloto brasileiro que não apenas conquistou o seu espaço no grid mais difícil do mundo, mas que está imponendo respeito e mostrando que veio para ficar e disputar coisas grandes. O futuro do Gabriel é brilhante, e a cada corrida fica mais claro que essa decolagem na Fórmula 1 é apenas o primeiro capítulo de uma história inesquecível. E você, acreditava que o Gabriel ia ter uma adaptação tão rápida a ponto de encarar de frente um veterano como o Hülkenberg logo de cara? O que você acha do futuro do nosso brasileiro liderando o projeto da Audi? Deixa o seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, se inscreve no canal para não perder nenhuma análise e deixa aquele like forte para apoiar o nosso trabalho. Vamos juntos torcer e acompanhar cada passo do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1.